estou aqui para coordenar a mesa, mas eu queria dar uma palavrinha antes de passar a palavra para o autor e depois para vocês. Eu estou aqui como psicanalista e escritor, então eu quero comentar um pouquinho da leitura que eu fiz. Depois do professor Ronaldo, também tive o privilégio de ter uma leitura um pouco antes da de vocês. E depois nós vamos ter um diálogo que vai continuar, porque vocês vão, a partir de agora, vão poder ler o livro do professor Roberto Granha, e esse diálogo que vai iniciar. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção no primeiro momento da leitura foi o que o Roberto disse, né, que me fez entender que Heidegger, ao criticar a psicanálise, ele terminou por contribuir decisivamente para o avanço, para o desenvolvimento e a suplementação do pensamento psicanalítico contemporâneo. Então, isso foi importante, entender, nós que estudamos autores contemporâneos na psicanálise e também lemos escritores contemporâneos, entender que Heidegger faz parte dessa origem. Alguns conceitos também são fundamentais, né? Para mim, que gosto de autores contemporâneos como Winnicott, Lacan, como tantos outros, Blanchot, mas também assim como professora numa instituição, que nós trabalhamos com alunos, eu vou recomendar, porque tem alguns conceitos importantes que estão aqui nesse livro, como por exemplo, o conceito de destruição, de desconstrução, de espaço entre o área intermediária que trabalha, ou o campo significante do Lacan, que vai ser essa condição e possibilidade de toda a relação. Tá? Também essa questão da interpretação que está presente aqui, ou da transferência, ou do manejo da transferência, e tantos outros conceitos psicanalíticos importantes. Tantos conceitos importantes também para nós, escritores. Então, Granha nos ensina muito a partir da arte de interpretar e também sobre a arte de escrever neste teu livro. Mas vocês não pensem assim que o Roberto vai esmagar o texto dele com algumas citações ou pensamentos filosóficos assim mais difíceis de compreensão. Não, não é assim. Ele vai tecendo alguns sentidos a partir das leituras e das experiências, e nós vamos tecendo junto com ele. E o texto vai tomando corpo, uma linguagem que expressa uma experiência viva. Vocês vão se encantar mesmo desse livro. Sabem por quê? Um dos motivos é porque o Granha, além de psicanalista, ele é um escritor. Ele escreve muito bem. Né? Então, a gente compreende. Então, ele, como diz o Donaldo, ele escreve com muita propriedade. Ele escreve para ser lido. E nós, Roberto, aprendemos muito contigo e refletimos muito através dos teus livros e temos vontade de escrever quando te escutamos, quando te lemos. Nós vamos, assim como que rabiscando junto contigo, Roberto, inventando, que o teu texto, ele é potencialidade criativa. Quando nós lemos a tua obra, nós nos modificamos, nós não somos mais nós. O teu texto, ele é prazer mesmo. Então, assim como o professor Ronaldo quis ser breve, porque eles não vão tomar a palavra aqui agora, eu também vou ser breve. E conforme a discussão, tem algumas coisas que eu quero poder colocar. Mas antes, assim, não quero deixar de dizer que tem coisas que para mim são preciosidades, como eu falo dos queijos, das geleias, dos pistachos nas nossas casas. E já nas primeiras páginas também, toda a tua abertura, onde faz toda uma contextualização histórica ali do Heidegger, achei aquilo maravilhoso, né? O teu capítulo sobre Heidegger e a psicanálise contemporânea, que é precioso, especialmente precioso para mim, né? Mas assim, ó, tu diz assim, a desconstrução antes de tudo onde é essa palavra, que implica um conhecimento profundo, intelectual, afetivo ou experimental da desconstrução. Nunca acontece isso sem amor. A desconstrução começa por render homenagem àquilo a que ela se prende. Só podemos desconstruir aquilo que em algum momento teve importância maior na nossa formação do pensamento. O que queremos desconstruir, temos que conhecer profundamente.
e motivados por algo da ordem da paixão. Ou seja, desconstruir não deverá ter em nenhum momento o sentido de suprimir, mas de levar a poder dispor mais plena e criativamente das virtudes do objeto da discussão. Contrariamente ao que a palavra pode sugerir, destruir significa manter vivo, fazer continuar a existir. O objeto, a seu turno, deverá estar à altura dessa interpelação desconstrutiva, dessa aprovação. Então, o Green escolhe um filósofo consagrado, e é por isso que o Dual vai afirmar também, né, que ele interferiu no debate europeu e que ele é usado, que ele tem propriedade, e Roberto leu e desconstruiu, e é um autor que mantém viva hoje a psicanálise para nós, gaúchos brasileiros, né? Então é isso que eu queria te apresentar. Tá bem, Roberto? Muito Então, eu inicialmente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, nessa audiência tão numerosa do lançamento de um livro que não deixa de ser algo que toca particularmente, profundamente um autor, porque o trabalho de escrita é um trabalho muito duro, é um trabalho que demanda muito tempo, muita reflexão, muita leitura, muita correção, muita reescrita. E quando nós concluímos um livro, certamente temos a expectativa de apresentá-lo a uma audiência que demonstra um interesse ativo, vivo, por aquilo que nós acabamos de produzir, de confeccionar literariamente, filosoficamente, psicanaliticamente. E a presença de vocês nesta noite, né, neste número, me deixa especialmente satisfeito e motivado para que nós possamos, então, empreender um diálogo, né, o mais fértil possível, a partir de uma breve apresentação de Heidegger da psicanálise que eu devo fazer para vocês. Agradeço ao meu editor, Paulo Lindur, que apostou desde o primeiro momento, né, nos originais deste livro, né, que me permitiu voltar a publicar por uma editora de Porto Alegre. Né. Este é o meu 12º livro publicado entre produções solo e produções em colaboração, livros em colaboração. É o 12º livro. E realmente, assim, o leitor tenha me oferecido essa possibilidade de voltar a Porto Alegre, uma editora de Porto Alegre, a este selo, com este prestígio, com essa tradução, é algo intimamente tocante. Né? É uma espécie de volta ao pago para continuar trabalhando. A presença desses dois queridos e antigos amigos, Donald Schiller, que foi o grande responsável por me meter no meio dessas grandes confusões, dentro das quais eu tenho me metido, porque 20 anos atrás o Donald investou que eu era um sujeito que tinha lido demais e que eu tinha que fazer alguma coisa com isso tudo que eu tinha lido. Né? Que eu não era um psicanalista tecnológico, né? Que eu não era um técnico da psicoterapia psicanalítica, mas um sujeito da cultura, e que, portanto, eu tinha que fazer alguma coisa com tudo isso. Tanto insistiu que ele me empurrou para dentro de um pós-graduação em letras, que em princípio foi um mestrado, começou com a orientação dele, né? Posteriormente houve um convite para que eu passasse ao doutorado, sem condição mestrado. Foi o momento onde eu mudei de orientação, por sugestão do próprio Donald. O autor pelo qual eu me interessei era Graciliano Ramos. Graciliano Ramos tem tudo a ver, de um lado, com o romance de 30, que o Donald conhece profundamente, de outro lado, né, com o romance português, que é uma especialidade da Jane Gutiquian, e foi o momento em que eu troquei de trapézio. Quer dizer, a partir daí eu comecei a trabalhar profundamente a vida e obra de Graciliano Ramos, já com o propósito de uma sondagem no sentido da produção de novas perspectivas para o pensar psicanalítico
E isso era algo que o Donald tínhamos conversado muito. O Donald dizia: eu só te acompanharei nesses primeiros passos se a tua proposta for a de uma reenunciação, de uma redescrição da psicanálise em novos termos, servindo-se de novos significantes e descortinando novas perspectivas. E assim começamos. Acho que em alguma medida eu fui uma espécie de Donald da Ariane. Eu acompanhei a Ariane desde os seus primeiros passos, na sua passagem de psicanalista a escritora, por esse acréscimo que ela fez à sua identidade de psicanalista. E desde então, enfim, a gente mantém uma evolução permanente. Enfim, que tem nos permitido continuar pensando a psicanálise enriquecida desses entrecruzamentos, dessas transversalidades estabelecidas a saber, e particularmente com a filosofia de um lado e com a teoria e crítica literária do outro. Martin Heidegger. Por que Heidegger? Porque Heidegger, que não simpatizava com Freud, porque Heidegger, que não gostava da psicanálise, porque Heidegger, que em algum momento foi um entusiasta do nacionalsocialismo, no início dos anos 30, a ponto de ser um dos mais importantes intelectuais alemães, ter sido convidado pelo ministro da Educação. Hitler era já chanceler, para assumir a reitoria da Universidade de Friburgo. Ele efetivamente assumiu a reitoria da Universidade de Friburgo, onde se manteve por aproximadamente 10 ou 11 meses, né, no final dos quais, enfim, uma série de compatibilidades, acabou saindo fora do circuito, não exatamente do circuito universitário, mas fora da função de gestor, né, e passou a ser um simples professor que, malgrado todas as acusações de nazista, né, que o acompanham até hoje, né, a cada tanto há um rescaldo do problema de Heidegger e os judeus. Escreve-se um novo livro, né, um novo Navé, né? Os franceses usam o Navé como é um livro, uma bobagem, um livro que não presta, um livro que não é útil, um nabo. Né? Aparece um novo Navé, como aparece o Freud, no livro do Michel Onfray. Freud estava enganado. O título do livro é O Crepúsculo de um Ídolo. Por que Platão errou? Ou o erro de Descartes, que vocês devem conhecer, né? Livro de filosofia escrito por um neurocientista. Quando nós nos deparamos com esses navios, posso dizer, né? Temos que tomar cuidado, porque essa tentativa de demolição permanente dos grandes líderes, dos grandes pensadores, né? Daqueles que efetivamente contribuíram de maneira decisiva para a evolução da história do pensamento humano, costumam frequentemente ser alvo de bombardeios que provém, né, do resto do chão, né, daquilo que nem mesmo é capaz de ser considerado uma literatura de qualidade minimamente aproveitável no sentido do exercício de uma crítica desconstrutiva. Mas Heidegger, enfim, carregou consigo até o final da vida esta mácula biográfica, que foi a da reitoria da Universidade de Friburgo, em 1933, já sob tutela, sob o governo, né, de Adolf Hitler. Né? E, bom, nessa época ele efetivamente participou do partido, né, preencheu ficha do partido, e naquela época todo mundo acreditava em tomada e entendia que Hitler era efetivamente um grande estadista. Em 1931, Winston Churchill diz: se todas as grandes nações do mundo
dispusesse de legislador da competência do senhor Adolf Hitler, Winston Churchill. De maneira que, num primeiro momento, todo mundo se equivocou. Junto com Heidegger, uma grande leva de intelectuais alemães embarcaram nessa canoa, e posteriormente foram desembarcando aos poucos. Heidegger se manteve por mais tempo, e o manter-se por mais tempo no interior deste circuito, ou desse entusiasmo, dessa ilação promovida pela loucura de um líder carismático, com um discurso absolutamente arrebatador, por mais vazio e ignorante que pudesse ser, que ele tenha se mantido por mais tempo que os demais no interior deste círculo, porque associava com isso o que ele chamava de novo começo, um novo começo para a filosofia. O que significava um novo começo para a filosofia? Significava que o primeiro começo havia sido perdido. O primeiro começo para Heidegger significa a filosofia pré-socrática. Perdido o primeiro começo, desvirtuado o primeiro começo, por Sócrates, Platão, Aristóteles, era necessário reinventar a filosofia. Só que Heidegger é um filósofo da vida. Heidegger surge dentro dessa corrente filosófica, a Lebensphilosophie, que é a filosofia da vida, de Dilthey, e de tantos outros autores, e por que não de Goethe, o romantismo de Goethe se aparenta muito e é muito utilizado pelos filósofos da vida. Nietzsche é um filósofo da vida, e Heidegger se insere exatamente nessa vertente. Então, em alguma medida, houve uma grande confusão entre a possibilidade de um novo começo, utilizado pelo começo, pelo retorno aos pré-socráticos, e um movimento que era ignorante, absolutamente brutal e militar, que não levaria a um começo algum. Esta foi o que o Heidegger foi chamar depois, na sua entrevista, na sua última entrevista ao jornal, Der Spiegel, em 1967, a grande besteira que eu fiz na minha vida. Brevemente, lhes dei uma apresentação do que é o meu livro, porque está sintetizado, e a partir daí poderemos certamente expandir a nossa discussão, o nosso debate, exercitar a nossa curiosidade de diferentes maneiras, porque vamos dispor de um tempo para isso, mas é necessário que vocês tenham uma ideia ao menos sintética do conteúdo desse livro. O primeiro capítulo é dedicado exatamente a esta questão, a um discurso difícil, tenso, mas necessário, com um autor que carrega sobre os ombros essa pecha, essa acusação. Esse prejuízo que não deixa de afetar a sua obra, a sua própria imagem, que é decorrente desta temporada de colaboração com o nacionalsocialismo no início dos anos 30. Não obstante, Heidegger se tornou o maior filósofo do século XX. O século XIX conclui-se com a morte de Nietzsche, em 1900. É também Nietzsche que inaugura o que nós podemos chamar de contemporaneidade filosófica, pensamento filosófico contemporâneo, que começa com Nietzsche, que era um extemporâneo. E depois nós temos Husserl, que era ainda um pensador cartesiano. Heidegger, por fim, o qualifica de um egologista, porque Husserl, em alguma medida, era afim com o código cartesiano e, portanto, com o penso, logo sou. Também encontraremos em Husserl um certo platonismo, que está relacionado ao que ele vai chamar a hipoquia, ou seja, a redução, a necessidade de colocar o mundo natural, o mundo real, o mundo cotidiano entre parênteses, para, a partir de uma vivência com os objetos, essencializá-los, dar-lhes essência. Então, há algo de platônico, há algo de cartesiano em Husserl que não agradava a Heidegger,
porque Heidegger é antiplatônico e anticartesiano. A obra de Heidegger inteira se dedica à crítica da metafísica antiga, medieval e moderna. A trilogia, a psicanálise e a crítica filosófica constituem uma tentativa de empreender o que eu chamei de um mise à jour, uma atualização, uma posta em dia dos desenvolvimentos psicanalíticos que se processaram a partir da segunda metade do século XX, sob a importante influência dos filósofos que construíram o pensar deste século, cujo nascimento, como lhes disse, coincide com a morte de Nietzsche. Nietzsche expira logo após haver decisivamente inspirado os desdobramentos do pensar que se sucederiam ao seu passamento. Heidegger, ou as vicissitudes da destruição, o livro que nós avançamos, o primeiro volume de uma trilogia que pretende abordar no segundo volume Sartre e a psicanálise, e no terceiro volume Deleuze e a psicanálise. Então, o primeiro volume é o primeiro passo no sentido de dar conta do desdobramento e expansão das possibilidades de pensar a teoria e a clínica psicanalíticas numa perspectiva que avança além do freudismo estrito sensu, através do diálogo com aquele que foi o grande artífice, aquele que estabeleceu o campo de imanência, deleuzianamente falando, do qual se origina o pensar filosófico comumente descrito como contemporâneo. Este destaca uma tríade bastante conhecida de todos nós: Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault. Esta afirmação constitui um paradoxo, se não uma enunciação em si contraditória, porque já Nietzsche estabelecera, e com propriedade, que o verdadeiro filósofo será sempre extemporâneo, visto que estará sempre além e em oposição ao seu tempo. Esta interlocução psicanálise e filosofia nunca foi um propósito consciente ou um propósito, confesso, de Freud, que se atemorizava com o fascínio que a filosofia lhe produzira desde muito cedo, desde a época em que ele assistia, ainda adolescente, ao seminário de Franz Brentano. Na mesma época, Edmund Husserl, o pai da fenomenologia, estudou também com Brentano. No entanto, Freud e Husserl, que tinham quase a mesma idade e que viveram quase o mesmo tempo, nunca se conheceram. Mas Freud leu Schopenhauer, que o inquietava mais do que Kant, e leu, com mãos trêmulas e coração palpitante, alguns livros ou trechos de livros de Nietzsche, que o assombravam. Freud sonhava ser um cientista, Nietzsche escarnecia da ciência, do método e da metafísica. Se esta intertextualidade e interdiscursividade não foram exploradas por Freud, que se mantinha em posição ambivalente com relação aos filósofos e à filosofia, uma relação que basculava entre o fascínio e o desprezo, ela enriqueceu quase involuntariamente a obra de Donald Winnicott, que se tornou um autor especialmente interessante para os filósofos, e atravessou a construção do pensamento de Jacques Lacan, que tinha a explícita intenção de fundamentar o seu pensamento argumentativa e discursivamente numa rede dialogal estabelecida pelo entrelaçamento de diversas disciplinas. Como você sabe, Lacan se interessava por absolutamente tudo. Lacan e Winnicott são os dois mais importantes desconstrutores do pensamento de Freud, e por isso são os grandes responsáveis pela manutenção do seu vigor ao longo dos últimos 120 anos. Não haveria mais Freud sem Lacan e sem Winnicott, estejam certos.
sem deixar de ser a mesma, a psicanálise hoje é outra. Sempre há o outro no mesmo e o mesmo no outro, nos dirá Gilles Deleuze. Mas e por que Heidegger? E por que Heidegger primeiramente? E por que Heidegger que não simpatizava com Freud? E por que Heidegger que não gostava nadicas da psicanálise? Primeiramente, porque ele foi o mais importante filósofo do século XX, porque tirou o indivíduo humano fora do eixo, fora do centro, tanto quanto Freud o fez, porque não se preocupava com o mais além, com o transcendental, no sentido da metafísica, mas com o mais aqui do ser do homem, que se oculta, o essencial que se obscurece por efeito da errância, do extravio do ser do homem no mundo saturado de objetos atraentes, são os gadgets de cada época. O mundo do disse-me-disse, que Heidegger chamava das mãos, dos falatórios, das escrevinhações, das imagens cada vez mais coloridas, tridimensionais, hologramáticas, virtuais, fractais, fascinantes, excitantes e igualmente alienantes, que nos acossam por todo lado e que nos afastam de qualquer tentativa íntima de sondagem do sentido do nosso ser aí, nesse mundo aí. O pensamento de Heidegger, como o de Freud e depois o de Lacan, disseminou-se de tal forma na cultura e no discurso cotidiano que hoje não prescindimos de servirmos de conceitos originados das suas obras para formular as sentenças mais prosaicas que compõem os circuitos de comunicação, de indicação, de referências, através das quais expressamos as nossas vontades, as nossas necessidades e os nossos desejos. Embora conhecesse precariamente a obra de Freud e a desprezasse pela sua metodologia, que recorria à noção de causalidade da ciência natural e adotava o procedimento do cientista, que procura as causas de A que determinaram os efeitos de B, Heidegger soube distinguir o pensar e o proceder do cientista do que acreditava devesse ser o pensar e o proceder do filósofo e do psicoterapeuta ou do analista. Esta é justamente a crítica, a destruição que Heidegger procurará desenvolver ao longo dos 10 anos, compreendidos pelo seminário de Zolling, o seminário de Zurique, que foram ministrados por Heidegger a convite de Medard Posse, por um grupo de médicos e psicoterapeutas que se interessavam pela Daseinsanalyse, ou seja, a análise do Dasein, a análise da existência. Só que Heidegger não estava instrumentalizado para essa crítica desconstrutiva ou destrutiva, como costumava dizer. E ele caiu mais numa espécie de dilapidação furiosa da psicanálise, dos seus pressupostos, dos seus métodos. Concluído o seminário de Zolling, depois de 10 anos, ficaram uma série de questões pendentes e grande parte delas foram comunicadas a Heidegger em encontros que ele teve após o término dos seminários com Medard Posse e que se referia a uma insatisfação por parte dos psicólogos e psicoterapeutas, psiquiatras que participaram dos seminários ao longo dos 10 anos, relacionadas ao pequeno conhecimento que Heidegger possuía da obra de Sigmund Freud, não obstante pretendesse desconstruí-la, destruí-la ou, quem sabe, exterminá-la. Não havemos de esquecer que se tratava de uma ciência fundada por um judeu, que era tratada na primeira metade do século como ciência judaica tout court. A ciência, dizia Heidegger, não pensa. Lamentavelmente, na semana passada nós tivemos uma declaração à mídia, neurocientista, que nos é muito caro, que em alguma medida confirma o enunciado heideggeriano: a ciência não pensa. Para que se diga coisas como as que se disse,
há de se convir que a ciência não pensa. A ciência faz alguma outra coisa que é da ordem da pesquisa, da investigação, da hipótese, da verificação, mas que não é da ordem do pensamento concebido no sentido heideggeriano, com certeza. Dito de outra forma, a ciência pensa o homem como um complexo sistema de órgãos que possuem certa forma e funcionam de determinada maneira. Nesse sentido, pode pensar o homem, mas não pensa o humano, não pensa o ser do homem, não pensa o ser aí, o Dasein. Em um de seus importantes livros, que se intitula O que significa pensar?, Heidegger estabelece que a questão central de seu livro é a de poder pensar que nós ainda não conseguimos começar a pensar. Esta crítica, que toma como ressorte, um impulso, como suporte, a empreendida por Nietzsche ao platonismo, visará agora o cartesismo. Heidegger, como Lacan, criticava o egologismo que dominara o pensamento de Descartes, o pensamento de Kant, de Hegel e também de Freud, a quem o filósofo alemão considerava também um cartesiano. O ser, para Heidegger, como para Winnicott, precede o pensar. Portanto, a existência humana não pode legitimar-se pelo pensamento, pelo cogito. Penso, logo sou. O ser aí, o ser jogado ao mundo, esse Gewürfen, como diz o Heidegger, sobre o Dasein, ente jogado ao mundo, é sem saber o que é. Ele necessitará formular a pergunta sobre o sentido do ente que inicialmente o substancializa, o ente humano de carne e osso. Ente que se distingue dos demais entes mundanos justamente pela capacidade que possui de perguntar-se, de indagar a si mesmo e aos outros, nos quais ele irá inicialmente alienar-se, como mostrou Lacan, na sanha de instaurar um sentido na sua própria existência. Lacan, por exemplo, subverte o código cartesiano, renunciando. Diz Lacan: sou onde não penso, logo, onde penso, não sou. O ser do homem é, desde o começo, ser e sentido em construção no tempo. Partindo da sua nadidade original, desse nadinha que ele é, logo que é jogado no mundo, fonte da angústia, a mais urgente e abissal angústia que eventualmente experimentará, desnudo em meio ao mundo, onde se encontra no mais absoluto desamparo, ele, o Dasein, o ser do homem, deverá fazer lugar, produzir-se, apropriar-se de si e do mundo. Ele necessita acontecer apropriativamente, como nos dirá Heidegger, servindo-se do conceito de Erregens. Embora não conhecesse Freud profundamente, mas antipatizasse com ele e com a sua invenção, Heidegger possibilitou que o estudo de sua obra filosófica levasse o psicanalista a gradualmente abandonar o modelo arqueológico, o do escavador em busca de objetos, no caso da psicanálise, significados, valiosos que se encontrariam soterrados, no caso da psicanálise, recalcados, para trazê-los à luz do sol, esclarecendo a sua forma e função. Ajudou-nos também a abandonar o modelo detetivesco que colocava o analista na obrigação de desvendar enigmas ou de esclarecer a trama dos crimes que seu paciente imaginariamente praticara e cujos remorsos e castigos, não apenas imaginários, mas também reais, veja-se os sintomas e o sofrimento que os sintomas são capazes de produzir, o faziam adoecer mais ou menos gravemente. E, por fim, ajudou-nos a abandonar ainda o modelo sacerdotal
o do absolvidor dos pecados, atenuador das culpas parecidas originais e orientador espiritual para uma nova vida, comumente denominado, entre parênteses, cura psicanalítica. Heidegger, como Sartre, como Deleuze, foram filósofos pretensamente antipsicanalíticos, seja por criticarem o método, por criticarem o inconsciente ou por criticarem o ético. Mas suas críticas, que hoje aproximam-se muito daquela que nós mesmos, psicanalistas, empreendemos com o propósito de manter viva e ativa a análise, possibilitou que o pensar psicanalítico avançasse muito além dos objetivos de expansão dessa disciplina, que não está mais hoje preocupada em ser ciência, mas que reserva-se a prerrogativa de pensar o homem e o humano da forma mais sutil, inteligente e essencial que existe, sem pretender adestrá-lo como se adestram os cães, os pombos ou os ratos. Permitiu a expansão dessa disciplina, o desenvolvimento dessa disciplina, mais além do que os seguidores, revisores e endeusadores de Freud se propunham originalmente como meta. A psicanálise é, ainda hoje, a mais humana e a mais libertadora das abordagens terapêuticas. O resto é fanatismo científico ou fanatismo religioso, os quais, como afirmou Nietzsche, essencialmente não se distinguem. Muito obrigado. Com o escritor Roberto Coelho, também com o professor Donaldo. Bom, vou me animar. Pelo silêncio. Vai no filósofo. Cumprimentar o Roberto, né? Pela obra como um todo, porque quem escreve 12 livros é porque tem algo a dizer. Ninguém que não pense algo que acha que vale a pena dizer, vai escrever 12 livros. Então só isso eu acho que já é uma grande testemunha, muito eloquente, né? De que isso é um pensador, né? Ocupado, sempre inquieto na sua obra de pensamento e de crítica da psicanálise. Portanto, também cumprimento pela elevada qualidade da tua reflexão e aí pela questão da relevância do tema, que é o seguinte: a crítica das tentativas de fundamentação filosófica da psicanálise, porque assim tu desenha, né? A crítica da visão do Heidegger da psicanálise, da visão do Sartre e depois do Deleuze. Aliás, na sequência do que já havias feito com o Winnicott, quando tenta fundamentar o pensamento do Winnicott no empiricismo inglês. As origens de Winnicott, né, se relaciona com o empiricismo inglês. Né, com a fenomenologia francesa. Que é uma fundamentação filosófica. De uma certa forma, está continuando o trabalho que tu fez desde as origens de Winnicott. Né. Ao mesmo tempo, Roberto, eu vou agora tomar algumas coisas que já peguei aqui das poucas coisas que nós falamos. Tu volta a defender a ideia da psicanálise como uma Weltanschauung, que era uma coisa que o Freud sempre criticou e dizia: a psicanálise não tem uma Weltanschauung, porque ela compartilha com a Weltanschauung das ciências naturais. Ela compartilha a Weltanschauung das ciências naturais. Portanto, ela não tem... A Freud assim. Sim, Freud. Essa foi a pretensão do Freud. Né? Agora, eu acho que isso passou, essa forma freudiana de sustentar a psicanálise. Eu acho que o caminho que a gente tem é essa sustentação filosófica, né, da psicanálise, recusando a ideia da psicanálise como uma ciência regional dentro da epistemologia geral que sustenta toda a ciência. Né?
E, porque essa visão antiga é que dá margem a essas críticas à psicanálise que partem da ciência cognitiva e da neurociência, e é o que permite ao Ivan Esquerdo fazer essa crítica. Então é isso, eu te cumprimento porque eu acho super atual o teu pensamento. Eu acho que ele é, assim, muito pouca gente ainda já pensa a psicanálise dessa maneira. Eu digo já pensa, porque eu acho que o teu pensamento pensa a psicanálise da única maneira que ela poderá ser pensada no futuro, sobre a sua relação com a filosofia, e não como uma ciência regional fundamentada na epistemologia positiva, que foi a defesa que o Freud fez sobre, a partir da epistemologia do século XIX, que ruiu a partir de Freire. Tá? Eu cumprimento. Parabéns pelo caminho que está tomando. E muito bem. Muito interessante. Porque destaca realmente este paradoxo, né? Se não essa contradição que atravessa, vamos dizer, a intenção freudiana de não estabelecer a psicanálise como uma Weltanschauung. O que se observa, na realidade, como um desdobramento, um desvirtuamento, um desencaminhamento, né, desta pretensão original, pretensão freudiana, é que a psicanálise se estabeleceu, né, como uma espécie de visão de mundo, de perspectiva de mundo. Né? Isso é comentado por Heidegger ao longo do seminário de Zónico, e é uma questão abordada de uma forma muitíssimo interessante no primeiro capítulo do seu Holzweg, seu Caminho do Campo, né? No primeiro capítulo, quando ele fala sobre a obra de arte. Né? Isso é muito interessante, porque Heidegger vai associar a verdade com a arte, a verdade com a poesia, e a verdade com outras formas de expressão, né? Que não se articulam a partir da linguagem técnica compartilhada tradicionalmente pelo discurso filosófico, pelos filósofos. Né? Que a psicanálise tenha, lá pelas tantas, encontrado um destino tão funesto, um destino se funeste, né? Justamente no momento em que se converte numa Weltanschauung, quando este era um dos maiores temores do Freud, né? Realmente configura um triste paradoxo, né? Que Freud não teve tempo de comentar, né? Mas que certamente não era o porvir, o devir, o futuro que ele previa e desejava para a sua disciplina. A interdiscursividade que nós nesse momento estamos propondo, sobretudo com a filosofia, com a linguística, com a antropologia, com a teoria crítica literária, visa justamente estabelecer novos fundamentos, novas bases, né? Novos campos de imanência do pensar psicanalítico, né? Que será não exatamente um ground no sentido de um terreno duro, compactado, né? Mas será, como diz Deleuze, mais do que um fundamento, um afundamento, né? Porque é um discurso que se sustenta, e muito precariamente, sobre uma rede entretecida pelo entrelaçamento discursivo de diferentes disciplinas. Não sei se te respondo. Responde, só gostaria de acrescentar o Derrida, né? Esse trabalho o Derrida faz junto, né? E é porque eu pensei muito sobre o Derrida e tinha... Vou te sugerir isso, gostaria que um dia tu pensasse no Derrida no volume 4. Não, no volume 4. Quando tu vai pensar, você vai derrubar depois do Derrida. Mas só pela minha preferência. Então, ainda com a palavra, fazer algum comentário, alguma pergunta, se mais. Pois não. Eu sei que o Roberto foi orientando da Elizabeth
O discurso. Isso. Continua. Continua sendo isso. Que é uma crítica ferrenha do nazismo, segundo se sabe. Como é que foi a tua relação com a tua orientadora? Essa é uma pergunta safada. Não queremos responder, não vai dar certo. Esse livro foi escrito em 2 anos, né? E corresponde aos 2 primeiros anos de trabalho sobre orientação. Né? Um francês, um cortejo com o alemão, né? E Heidegger não sabia muito bem quem era Lacan, nunca se interessou em ter nada de Lacan. E quando recebeu de presente os Écrits, que é aquele primeiro livrão que reúne a produção do Lacan até 1966, acabou de ler e escreveu uma carta para Médard Boss, este psiquiatra suíço que o convidou a dar o seminário de Zórico durante 10 anos. Escreveu: você certamente recebeu, como eu, este enorme tijolo produzido por este psicanalista francês, que, ao que tudo indica, está precisando de um psiquiatra. Vejo que amor mal correspondido esse. Enfim, a relação Heidegger e Lacan sempre foi muito intensa. Justamente por isso, Lacan adorava Heidegger não sabia quem era Lacan direito, mais do que isso, achava que era um doido a mais. Nas 3 vezes em que eles se encontraram, o diálogo foi muito difícil. Né? Bom, primeiramente porque Lacan não falava alemão, né? Embora tivesse estudado. Heidegger não falava francês, embora tivesse se familiarizado com o francês no colégio. Então, era um diálogo impraticável. Esse diálogo procurou ser mediado, servir-se, né, de tradutores, intérpretes. Um deles foi Jean Beaufret. Mas parece que não chegou muito longe. Isso ocorreu em meados dos anos 50, no colóquio de Cerisy, que foi o primeiro colóquio que se organizou na França, em torno da obra de Martin Heidegger, do qual toda a nova geração de filósofos franceses, os ditos contemporâneos, participaram. Né? E nessa ocasião, Jacques Lacan possuía uma casa de campo em Guitrancourt, que ele chamava La Prévost, né? Convidou o Heidegger e a mulher para se hospedar na casa de campo. E ali ele dispôs mais intimamente, né? E mais abusivamente, inclusive, né? do convívio com o filósofo, né? Enquanto os outros precisavam se limitar às conferências que o Heidegger dava no simpósio de Cerisy. Entre outras coisas, entre os permanentes mal-entendidos que se estabeleciam na comunicação, é muito interessante o relato que a Elizabeth Lesbourg faz de uma viagem que o Lacan resolveu. A última visita de Lacan a Heidegger, né, ocorreu em Friburgo. Heidegger estava já muito doente, foi acompanhado por Catherine Millot, que era uma importante discípula de Lacan, e que tinha uma certa familiaridade com a língua alemã. Ele visitou Heidegger, o recebeu na cama, conversaram, meia hora, uma hora, durante as quais Lacan, vejo que isso era anos 70 já, procurou explicar para Heidegger como funcionavam os nós borromeus. Heidegger não escutou em silêncio durante 50 minutos, 60 minutos. No final da exposição de Lacan, Heidegger disse unicamente: nada mais. Alguém já me disse no seminário e morreu. Estava já muito doente. De forma que foi necessário brincar com Heidegger para poder escrever sob direção de tese de Elisabeth Roudinesco, né? Justamente exercitando o playing, no sentido winnicottiano, foi possível escrever um livro de 200 páginas, né? Tendo como orientador